Notícias atualizadas do Corinthians aqui para vocês. Tudo sobre as lesões de Yuri Alberto, Zaccaria Labiade e o Rodrigo Garro também sente, tá? Todas as notícias aqui nesse vídeo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, notícias atualizadas todos os dias sobre o Corinthians, já se inscreve aqui para você não perder nada. Hype esse vídeo porque você me ajuda bastante a ficar aí no topo do YouTube. Deixa o like que também você fortalece o meu trabalho e seja membro para conteúdos exclusivos. Agora, sem enrolação, bora pro conteúdo do vídeo que, olha, eu vou falar aqui para vocês, tá? Como eu falei nas minhas outras redes sociais, inacreditável o que estão fazendo com o Corinthians. Eu gosto de gravar vídeos aqui do YouTube falando pós-jogo, falando de análises táticas, técnicas, falando de times, variações de times, dos técnicos, né, agora do Fernando Diniz no Corinthians, confrontos importantes, Copa do Brasil, Libertadores da América, mas ultimamente o que a gente está vendo dentro do Parque São Jorge é um absurdo, é um verdadeiro absurdo. Tá? O que fizeram com o gramado da Neoquímica Arena, que muito torcedor ainda que me segue, ainda fala, Juliana, não teve nada a ver com o gramado, as lesões. Pelo amor de Deus, gente. Claro que teve a ver. O próprio Fernando Diniz, em entrevista, fala, principalmente a do Zaccaria, tá? Principalmente a do Zaccaria. É lógico que tem a ver, gente. O gramado da Neoquímica Arena ontem estava um verdadeiro pasto. Estava um verdadeiro pasto. E aí o Marcelo Paes, ele vem, né, hoje ele gravou um vídeo e postou, né, o Corinthians postou esse vídeo, falando que o planejamento, que a grama não teve evolução. Pelo amor de Deus, gente, vocês tiveram mais de um mês da Copa do Mundo. Vocês trocaram a grama uma semana antes. Uma semana antes. E vocês comprometeram a temporada de um jogador que chegou no Corinthians e ninguém acreditava nele. No caso, o Zaccaria Labiade. E hoje ele estava pedindo passagem no time titular. No time titular. Fazia função de MC, fazia função de camisa 10, fazia função inclusive até na ponta esquerda. Sim, ele é um pouco mais lento, ok? Mas estava fazendo essas devidas funções. Então, um jogador, custo-benefício desse, acabaram com a temporada do jogador. LCA, ligamento cruzado. Só em 2027, que o Corinthians vai ser obrigado a renovar com ele. Só em 2027. Um jogador totalmente útil para o Corinthians. E por falta de planejamento, falta de coerência, falta de pensar no clube, isso aconteceu. Depois eu vou falar do Yuri, do Garro, mas isso aqui vai mais para um desabafo de uma torcedora, porque, cara, é inacreditável o que está acontecendo embaixo dos nossos olhos. A renovação do Memphis. Eu tô gravando esse vídeo no dia 31. Hoje vence o contrato do Memphis Depay. Ah, beleza. Saiu notícias que a própria CBF falou que sim, o Corinthians pode registrar o Memphis e tudo mais. Ok. Mas e o futebol? O Memphis já deveria estar no banco de reservas no Beira-Rio contra o Internacional pela Copa do Brasil. Cara, a gente vai para uma Copa do Brasil com Pedro Raul. Com Pedro Raul. É isso mesmo. Porque os incompetentes não pensam no Corinthians. Pensam na política, pensam no próprio ego. E a grama foi apenas mais um detalhe, tá? Enfim, então foi um desabafo inicial. Mas sobre as notícias agora, né? LCA, Zaccaria Labiade só volta ao Corinthians em 2017, vai passar por cirurgia, né? Realmente foi uma lesão muito feia, muito triste, do Zaccaria Labiade, e a gente perde um jogador realmente útil para essa temporada, que estava decidindo jogos, que decidiu contra o Atlético Mineiro, 3 pontos importantíssimos naquele momento, para o Corinthians fugir ali de uma zona de rebaixamento, subir na tabela. Importantíssimo aquele golaço do Zaccaria contra o Atlético Mineiro, e também na Libertadores. Lá em Montevidéu, quando ele fez aquele gol de empate contra o Peñarol. Tá? Então, um jogador útil, e acabou a temporada para o Zaccaria. Agora falando também, gente, de Yuri Alberto. Yuri Alberto também se lesiona, tá? Se lesiona, infelizmente.
Não, é lógico que não vai estar disponível para a Copa do Brasil, jogo contra o Internacional, que a gente sabe que é o ex-clube do Yuri, que sempre crava contra os caras, e ele não vai estar disponível. Posterior da coxa. Posterior da coxa. Aí, o que acontece? As informações é que ainda não se sabe se é grau 1, se é grau 2, tá? Então, é a mesma lesão do Memphis Depay. A mesma lesão do Memphis Depay, que ele teve contra o Flamengo. Mesma lesão, tá? Então, a gente deduz aí 1 a 2 meses. Porém, a gente falando de Yuri Alberto, a gente sabe que ele sempre volta antes. A gente sabe como funciona. O Yuri Alberto, ele treina de manhã, ele faz recuperação com profissionais individuais, né, próprio do atleta, sempre com o Corinthians sabendo, obviamente, mas o Yuri, ele sempre volta antes. Porém, no momento crucial da temporada do Corinthians, que é a Copa do Brasil, mata-mata, vai ser um jogo difícil, tá? Não é porque o Internacional... Copa do Brasil é diferente. O Corinthians provou isso em 2025, ano passado. Copa do Brasil é diferente, é outra parada. É outra parada, é outro negócio, tá? E o Yuri Alberto não vai estar disponível. Então, assim, gente, esse é o tempo de recuperação, entre 1 a 2 meses. A gente sabe que o Yuri pode voltar antes e essa é a situação, tá? Agora falando de Rodrigo Garro. Rodrigo Garro. Saiu já em muitos né, setoristas apontando que o Rodrigo Garro teria sentido, né, uma lesão. Mas o que acontece com o Garro foi apenas tá sentindo dores no pé, tá? Rodrigo Garro sente dores no pé, mas não foi constatada a lesão e provavelmente ele vai jogar o jogo contra o Internacional na Copa do Brasil. Então, pelo menos o Garro não aconteceu nada mais sério. É porque realmente a grama da Neoquímica Arena realmente estava um pasto mesmo. Na câmera, né, a gente que viu o jogo pela TV, os caras corriam, a terra subia, a areia subia, é inacreditável, inacreditável. Então, Rodrigo Garro, apenas dores no pé e provavelmente vai estar disponível para o jogo contra o Internacional. Agora falando, gente, da renovação de Memphis Depay, que essa novela tá insuportável. Insuportável. O Osmar Stable, né, alega que pode sim registrar o Memphis após o 31 de julho, pode registrar. O Memphis só volta ao Brasil quando assinar o contrato, de fato, tá? E aí volta e se reintegra com o time do Fernando Diniz. Agora, depois dessa lesão do Yuri, é óbvio que o Memphis vai renovar com o Corinthians, é óbvio. Mas também estava muito óbvio que esses caras fizeram de tudo para o jogador desistir. Fizeram de tudo. E o Memphis abriu mão de 30 milhões, gente. 30 milhões de multas, direito do cara. E ele abriu mão para estar aqui no Corinthians, mesmo assim, ó, enrolando o jogador, desfazendo do Memphis Depay. Mas agora, depois, principalmente dessa lesão do Yuri Alberto, é indispensável que a renovação vai sair, até porque senão a torcida cairia muito em cima do Osmar Stable. Então, no mais é isso, gente. Contra o Internacional, a expectativa contra o Internacional é que o Jesse Lingard, eu falei aqui em Pedro Raul, mas é porque foi mais na hora do desabafo, mas a expectativa é que o Jesse Lingard jogue de camisa 9, tá? E por mais que o Lingard nos últimos jogos, principalmente, vem sendo muito abaixo mesmo, mas o Lingard, ele já jogou assim no Manchester United, ele tem bom posicionamento, o Lingard, ele tem um bom passe ali para fazer um pivô, então possa ser uma boa alternativa ele e o Caio César dando velocidade contra o Inter, né? Corinthians provavelmente vai jogar ali mais retrancado, vai fazer um meio-campo mais consistente e sair no contra-ataque. E aí pode ser que dê bom, porque o Lingard, ele é um jogador que tem velocidade, ele é mais rápido, por exemplo, que o Memphis, né? E o Caio César também é um jogador bem ciscador, então pode dar bom. Jesse Lingard e Caio César, com o Rodrigo Garro também sendo um homem surpresa, e o André, tá? O André pode ser primordial nessa decisão contra o Internacional lá no Beira-Rio. O André Luiz, tá? O André Luiz, volante, segundo volante, que pisa muito na área, pode ser uma surpresa para o time do Corinthians sair com um bom resultado no Beira-Rio.
André Luiz. Anota esse nome, tá? Depois vocês me cobram aqui nesse mesmo vídeo, ok? Mas a expectativa é essa, que o Corinthians jogue no Beira-Rio, fechadinho, buscando oportunidades no contra-ataque. O Internacional não vive uma boa fase e o Corinthians vai tentar aproveitar. Eu confio no Fernando Diniz, eu confio muito no Diniz, eu acho que é um cara que não reclama muito, não busca tanto por reforço, ele trabalha com o que ele tem, e eu confio ainda muito no Fernando Diniz que ele possa resolver com o que ele tem no jogo lá contra o Internacional. Então é isso, gente, essas foram as notícias. Infelizmente, muita notícia ruim, galera. Eu gosto de trazer notícia boa, eu gosto de fazer vídeo falando coisas legais do Corinthians, mas tá complicado. Mas eu espero todos vocês aqui no próximo vídeo que tenha notícias melhores pra gente debater aqui. Então é isso, tamo junto, vai Corinthians e até o próximo vídeo.